que aqui nesta casa de oração, de paz, de carinho, de confraternização, nós possamos estar todos os dias, ou pelo menos uma vez nesta semana, e na outra, e na outra. O meu tema de hoje, eu tracei uma meta para mim mesma. Então essa palestra é para mim, depois para vocês. Ela tem como nome, que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é o meu livro carro-chefe. Esse livro aqui, ele tem vários capítulos, e cada capítulo ele tem subitens. Então você pega um subitem só, que já é mais do que suficiente para uma palestra, não é um capítulo inteiro. E essa de hoje, ela se encontra no capítulo 9, que são bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E este capítulo tem afabilidade e doçura, paciência, obediência e resignação e a cólera. Eu escolhi a paciência. Por que a paciência? Porque eu não tenho paciência. Quando eu saio de carro e vejo todos esses turistas andando pelo meio da rua, aquilo já me dá um nervoso. Já não saí, já toca a buzina. Quando eu estou dentro de casa e um filho fica meio pisinhando, eu já perco a paciência, já mando ficar quieto. Então eu tenho vários itens de impaciência. E por isso eu vou falar sobre ela para ver se ela me serve para um pouquinho de paciência e deixar a impaciência mais fora do meu alcance. Eu vou começar parafraseando o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco, ele é um ser humano extremamente evoluído e iluminado. Não é à toa que esse Papa veio sendo o chefe, né, da Igreja Católica, porque quando ele coloca as suas falas, elas servem muito para cada um de nós. E eu estava lendo alguma coisa sobre, e eu peguei um trechinho que diz o seguinte: quando tocamos em algo, nós deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos a vida das pessoas, nós deixamos a nossa identidade. A vida é boa, mas ela é melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem a sua água. As árvores não comem os próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. Ele tem brilhado um monte para nós, né? Que está deixando nós cheios de calor. E as flores não espalham sua fragrância para si. E assim foi Jesus, que não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da própria natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Então agora vamos à tal da paciência. Mas o que seria a paciência? Ela é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Nem ao longo do tempo, nem no pouco tempo. Tem que não perder a calma. Consiste basicamente de tolerância a erros ou fatos indesejáveis. Você erra, né? Meu Deus do céu, estou fazendo essa comida, errei tudo isso daqui, mas que porcaria, já perco a paciência. Por mínimas coisas, às vezes, nós perdemos a paciência. O latido do cão do vizinho, o barulho da música. Tem coisinhas pequenininhas e a nossa paciência vai embora. Essa virtude tão importante para cada um de nós. Ela é a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, em qualquer hora ou em qualquer lugar. É a capacidade de persistir em uma atividade difícil. Acreditar que conseguirá o que quer. Às vezes você está fazendo, né, um bordado, um trabalho, ou no seu serviço,
né? E de repente você se impacienta porque aquilo não está dando certo conforme o que você quer. Mas nós temos que acreditar que vamos conseguir aquilo que queremos. De ser perseverante, de esperar o momento certo para certas atitudes. Este é um assunto importante, que surge apenas na superfície, mas acho que todos podemos apreciar que em nossa vida cotidiana, nossa vida familiar, nosso local de trabalho e assim por diante, há um campo maravilhoso para a prática da paciência. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, muitos exemplos, eu peguei um exemplo, que é aquele que eu mais me irrito. Eu estou dirigindo com cautela porque eu tenho que ir devagar. E estou lá, na temporada, Joinville e São Francisco, Joinville. Você começa, anda 5 minutos, para 15 minutos, anda, aí a tua paciência vai indo conforme esses minutos. O que a gente deveria fazer? Porque haja paciência, né? Eu acho que nós tínhamos uma oportunidade de praticar essa paciência nisso daí. Sem irritação, sem raiva, sem frustração. E o momento podia ser de relaxar, olhar a paisagem, colocar uma música, falar com quem está do seu lado e fazer o tempo passar com mais amorosidade, sem se irritar. Porque a tolerância e a paciência são fontes de apoio seguro nos quais podemos confiar. Ser paciente é ser educado, ser humanizado e saber agir com calma e tolerância. A paciência também é uma caridade, quando praticada nos relacionamentos interpessoais. Se vendesse paciência nas farmácias, nos supermercados, muita gente iria gastar uma parte do salário nessa mercadoria tão rara hoje em dia. Outro dia, eu vi um jovem. Ele estava reclamando, ele estava irritado, porque ele queria que o banco dele pela internet estava demorando muito para dar o saldo. Daí eu pensei comigo e me lembrei das filas do banco, das filas para pagar as contas quando o comprão está cheio. Pensei em outras e outras tantas filas. E ele irritado com o saldo na internet. Pobre de nós, homens e mulheres sem paciência. Existe um tempo para a vida e temos que ter um tempo para a espiritualidade. A paciência está em falta no mercado e, pelo jeito, a paciência sintética dos calmantes está cada vez mais em alta. Fica nervoso, fica irritado, fica estressado, e vai lá para o psiquiatra, psicólogo, não sei o que, e ele vai se acalmando, vai dormindo, e para de tomar e fica ruim de novo. Portanto, pergunte para alguém que você saiba que é ansioso demais. Aonde ele quer chegar? Qual a finalidade de sua vida? Surpreenda-se com a falta de metas quando vêm as respostas muito vagas desta pessoa. E você? E eu? Aonde quer chegar? Está correndo tanto para quê? Para quem? Seu coração não vai aguentar. Se você morrer hoje de infarto, o mundo não vai parar. As pessoas que você ama não vão parar. Será? Portanto, respire. Acalme-se. Respire e acalme-se. O mundo está apenas na sua primeira volta
e com certeza no final do dia vai completar o seu giro ao redor do Sol com ou sem paciência. Precisamos desenvolver e aprimorar a nossa paciência. E isso requer a presença de alguém que deliberadamente nos faça praticar a tolerância, ampliando nossa força interior e nos elevando espiritualmente. Porque o exercício da paciência nos torna seres mais iluminados e mais fortalecidos espiritualmente para vencer os desafios da vida. Porque nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nossa experiência no planeta Terra é uma experiência humana, mas somos espíritos que depois vamos evoluindo até chegarmos na plenitude. Mas como desenvolver a paciência? O que temos que fazer? O que será? Dizer amém a tudo. No desenvolvimento da paciência, nós reconhecemos que esta é uma qualidade espiritual muito importante. Não reagir com raiva em relação a algo que consideramos como sendo o oposto daquilo que queremos. Assim como qualquer treino, qualquer qualidade, precisamos praticar a paciência, temos que treinar. Praticar aos poucos e treinar. É muito fácil sermos amorosos, amigáveis e gentis quando estamos cercados de pessoas que sejam amorosas, amigáveis e gentis. Mas isso pode nos levar a um falso sentimento de complacência, a de que o outro também seja amoroso, amigável e gentil em todas as circunstâncias, porque nós o conhecemos assim. Portanto, a fim de praticarmos a paciência, nós precisamos de pessoas desagradáveis. Estou falando sério. De pessoas desagradáveis. Senão, como é que nós vamos praticar a paciência? Tem que ser alguém que enche a nossa paciência, para não falar outra palavra. Nós temos que exercitar com aqueles que fazem e mexem com a nossa paciência. Precisamos treinar a paciência racional e operosa, não a paciência aparente, na calma dos gestos ou na ação preguiçosa, porque a preguiça é a mãe de todos os vícios. Treiná-la como se treina qualquer atividade física ou psíquica, para a possuirmos, porque a repetição faz o hábito. Certo? Às vezes a gente quer aprender alguma coisa, mexer no computador. Você vai lá, você treina, não deu conta, vai lá, persiste, vai lá, até que com o hábito que você tem de mexer, você aprende. A paciência é assim. Treinar a paciência é adquirir paz. Quantas vezes nós recebemos um companheiro de trabalho taxado de chato com ternura, perdoando-lhe de antemão qualquer olhar de desaprovação, de cólera que ele nos merece? Quantas vezes conseguimos olhar para as pessoas com amor sem aquele olhar de crítica? Quando mudamos o hábito, reprogramamos nosso cérebro, criando novas sinapses, novas conexões de neurônios. Hoje já existe a neurolinguística, a psicologia positiva, a neurociência. Tudo isso estuda formas de adquirir e mudar os hábitos que nos influenciam ao ponto de comandar nossas vidas. Escreve com propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo um espírito amigo que não se identificou na época, mas que hoje a gente sabe que é a venerável Joana de Ângeles. Ela tem 2 itens no Evangelho, em 2 páginas. Ela tem esse do capítulo 9, lá no item 7, e tem o outro lá no capítulo 18.
E na página intitulada A Paciência, ela escreve: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. É a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, que vão para dentro de nosso lar, que nós concebemos porque eles nos escolheram como pai ou como mãe. Muitos desses são, na verdade, colocados no caminho para nós exercitarmos, inclusive, a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são expostos, nas consolações, nas compensações que, por outro lado, recebemos, devemos reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a terra à fronte. Devemos nos esforçar para sermos pacientes e suportarmos os defeitos dos que nos cercam, porque nós também temos muitos defeitos e eles precisam ser suportados pelos outros. Se ainda não somos como gostaríamos de ser, pacientes e tolerantes, por que exigir que as pessoas se comportem diferente de nós? Temos obstáculos, problemas, enfermidades. Iremos vencê-los se utilizarmos a paciência a fim de não descambarmos em sofrimentos maiores. Façamos como a ostra, que ao ser ferida, ela libera pacientemente como defesa para acabar o seu sofrimento uma substância chamada nácar, que depois se transforma numa linda joia de alto valor. Jesus afirma: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Reafirmando a mensagem do Mestre de que a terra será herdada pelos homens empenhados e que trabalham efetivamente no dia a dia para conquistar a virtude da paciência, principal característica dos mansos de espírito. Sabemos que a jornada é longa, que os obstáculos muitas vezes nos parecem intransponíveis, mas não permitamos que o tóxico da irritação e da revolta contamine os nossos sentimentos e ações. Porque quando sabemos que se as dificuldades são grandes, sabemos melhor ainda que as provas, além de proporcionais a nossas forças, não são eternas, que o nosso Pai Celestial não nos criou para o sofrimento, mas sim para a felicidade imorredora. E que se sofremos é porque nossos próprios equívocos comportamentais, porém esse sofrimento é momentâneo, passageiro, é simplesmente a colheita de uma semeadura desditosa, resgates necessários para a nossa evolução espiritual. E que através da paciência e da mansietude, tal como o Divino Cordeiro nos ensinou, o fardo se torna sempre mais leve e o jugo suave. Como nos orienta o Espírito Amigo, ele diz assim: coragem, irmãos. O Cristo é nosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sede pacientes. Portanto, queridos irmãos, um golinho aqui que
Portanto, queridos irmãos em Cristo, não te impacientes a paternidade divina. Ela é amor e justiça para com todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quando perderam as melhores oportunidades da reencarnação, unicamente por se haverem abraçado com o desespero. A impaciência é comparável à força negativa, que muitas vezes inclina o enfermo à morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se queres o fruto, não despetales a flor. Desejamos aqui observar que impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordado para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém à obra que te consagras, pede a Deus. Não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força necessária para que saibas compreender, servir, suportar e esperar. A paciência, virtude construtora, que concebe a afabilidade e a doçura, belas manifestações da benevolência e da caridade, que tantas simpatias proporcionam ao indivíduo que os sabe manejar. Portanto, sede pacientes. Agora eu vou, esses livrinhos que a gente sempre tem em mão em casa, é o Caminho Espírita de autores diversos. Mas eu peguei aqui Paciência em Nós, de Emmanuel. Então, Emmanuel escreveu o seguinte: quando as dificuldades atingem um apogeu, induzindo os companheiros mais valorosos a deserdarem da luta pelo estabelecimento de boas obras, e prosseguem sobre o peso da responsabilidade que elas acarretam, na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final. Quando os problemas se multiplicam na estrada pela invigilância dos próprios amigos e te mantens sem revolta nas relações edificantes a que te consagras. Quando a injúria te espanca o nome, procurando desmantelar o teu trabalho, e continuas fiel às obrigações que abraçastes, sem atrasar o serviço com justificações ociosas. Quando tentações e perturbações te ameaçam as horas, tumultuando-te os passos e caminhas à frente sem reclamações e sem queixas. Quando te é ilícito largar aos ombros de outrem a carga de atribuições sacrificiais que te assinalam a existência, não te afastas do serviço a fazer, entendendo que nenhum esforço é demais em favor do próximo. Quando podes censurar e não censuras, exigir e não exiges. Então, terás levando a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Nem sempre passividade significa resignação construtiva. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontra sob os constrangimentos da provação. Paciência, em verdade, é preservar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando não seja mais fácil existir. Então, paciência, muita paciência. Agora nós vamos nos concentrar, porque nós vamos orar. E a oração é o caminho que nos leva a conversar com Deus.
Nesse momento de oração, gostaria que cada um de nós abrisse seu coração, elevasse a sua mente e buscasse dentro de si os melhores pensamentos. Porque orar, Senhor, nada mais é que um momento que temos de nos acalmar, de abrir nossa mente e pedir a Deus que esses momentos que estamos cada vez mais próximos de entendimento com o Senhor nos seja proporcionado. Que nesse momento sublime, que é o da prece, que possamos encontrar em nós mesmos uma centelha para que tenhamos nossos pensamentos elevados e conseguimos alcançar nossas intenções. Que nossa fé guie nossos passos. Portanto, Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco, porque por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Dai-nos a paciência para persistirmos em nossos objetivos. Guardai-nos do pecado e fazei de nós um instrumento da vossa paz e do vosso amor. Auxilia-nos, por misericórdia, a aprender a tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. Que por tua paciência, que a esperança nos ilumina e a compreensão nos levanta o íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriquece a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo tanto quanto tu estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus, o Salvador, o Consolador, o Benfeitor e o amor universal. Que assim seja.